Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 21. Diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Senhor com letra minúscula. Então, se você, provavelmente você já sabe disso, mas não custa a gente. Todas as palavras na Bíblia, por exemplo, quando é Senhor, que refere-se a Jesus ou ao Deus Todo-Poderoso, é com S maiúsculo. Espírito, quando fala em letra maiúscula, é Espírito Santo. Na tradução, todas as traduções usam isso como padrão, né? Se o espírito humano ou outro tipo de espírito é com letra minúscula. Então, aqui nós falamos no gozo do teu Senhor com letra minúscula, tá certo? E esse capítulo 25, ele é um capítulo que fala de muitas separações, né? E nós vamos ver no decorrer do estudo que tem três assuntos predominantes aqui, os três falam de separar uma coisa da outra. Todo esse capítulo está no mesmo contexto. Por que nós escolhemos esse tema hoje? Porque eu vejo que muitas pessoas, obreiros, até igrejas, usam esse texto de maneira atravessada, como se fosse, as próprias pessoas gostam de ouvir isso como se fosse uma motivação para a sua esperança na vida material, né? Disse, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, como se fosse um mantra. Eu já vi muitas pessoas falando isso, pessoas que entendem isso, e na realidade esse texto não diz, não tem nada a ver com a vida material, com a questão material, com coisa financeira, dinheiro, não. Não tem nada a ver assim diretamente, tá? E a pior coisa que fazem com esse texto é dar essa conotação, né? Isso diminui muito o sentido desse texto bíblico, que é um texto tremendamente profundo, um texto com riquezas dentro dele. E quando se traz para o lado material, aplicação somente no lado material, você dá assim vamos dizer assim, uma emagrecida no valor desse texto, né? E por que que não é do mundo material? Porque as pessoas confundem. Então, o primeiro ponto, que essa palavra não é uma promessa direta de Jesus, né? Jesus estava narrando uma parábola, ele falou isso no contexto da parábola dos talentos, tá certo? Então, e essa fala é de um dos personagens da parábola, que, claro, tem uma aplicação direta a Jesus e a Deus, mas ela não é, nesse ponto direto, uma palavra de Jesus. Ela é da narrativa da parábola, falada pelo Senhor, que a parábola dos talentos fala. O que a palavra dos talentos, o que a palavra foi? Fala, perdão. O que essa parábola fala? Né? Ela fala, só para contextualizar todos, hoje está difícil, hein? Contextualizar todos, ele diz que um senhor saiu para um outro país e nessa saída ele chamou seus servos e deu a um 5 talentos, deu a outro 2 e a outro 1. E o objetivo deles era multiplicar aquilo, fazer render, né? E depois, quando ele voltou, aí ele foi apurar o resultado daquelas talentos que tinham ficado. Então, teve o que recebeu 5, rendeu mais 5, entregou para ele. O que recebeu 2 também rendeu 2, né? E o que recebeu 1, falou: Não, senhor, o senhor é muito terrível, sabe o que eu fiz? De medo de perder, eu fui lá e enterrei ele, está aqui o talento, né? Então, essa frase que está aqui no texto bíblico, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, ele foi dito para esses dois que o que recebeu 5 e rendeu 5, e o que recebeu 2 e rendeu 2. Então, essa palavra foi dada para aqueles que foram receber os seus talentos e frutificaram com eles. Foi para isso, exatamente para esses que o Senhor lá que havia viajado falou para eles, né? Mas Jesus não disse essas palavras como sendo dele. Ele apenas usou uma ilustração para falar sobre essa condição de que
os talentos que haviam sido dados para aquelas pessoas, eles iriam multiplicá-los. Ele queria que multiplicassem e dessem frutos, né? É isso aqui. É uma figura, mas não é diretamente a palavra de Jesus. Segundo ponto, eu vou fazer uma introdução bem um pouquinho longa aqui para a gente entender, depois eu fazer a aplicação, porque é o que exatamente nos interessa. Pela forma que ele conclui, né, também dá para ver que não é uma palavra, tem nada a ver com a área financeira. Como que ele conclui o terceiro, que seria um talento enterrou? Ele fala sobre julgamento, sobre uma sentença, né? E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, para aquele servo que enterrou o talento, ele diz, ó, para você, pega esse cara e lance fora, inútil, ali há trevas e ranger de dentes, choro, joga para fora. Isso que ele falou, não, essa pessoa que faz isso não serve para esse Senhor. Isso foi aquela palavra do Senhor lá, não foi Jesus, que Jesus só estava ilustrando a parábola, eu já falei. O terceiro ponto é que não tem nada a ver com a área material, porque pela sequência que essa parábola está incluída no Evangelho e no capítulo 25 de Mateus. Como já falamos, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus começa com a parábola das 10 virgens, que é justamente onde está separando as loucas das prudentes. Quem não conhece, né, depois vai lá eu não vou fazer a leitura aqui, mas vai lá no capítulo de 25 de Mateus e vê que as 10 virgens, elas foram separadas, que tinham azeite, as que não tinham azeite, né? As prudentes, as que tinham azeite nas suas lamparinas, foram consideradas prudentes, porque elas estavam avisadas que deveriam estar com as lamparinas cheias, e as loucas foram aquelas que foram para a festa sem levar as lamparinas cheias. Né? Não vou aprofundar aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Mas é isso, então e nessa parábola separa, umas foram com o noivo e as outras ficaram, né? E também, se você vê vem aqui nos talentos, ele separa quem produziu de quem não produziu. Então, quem recebeu o talento e deu frutos foi para um lado, e quem recebeu o talento e enterrou e não produziu foi para outro lado, tá certo? Então, foi separado, por exemplo, quem não produziu foi lá para um lugar que tinha choro e ranger de dentes. Os outros, está lá, como diz no versículo que nós lemos aqui, entra no gozo do teu Senhor. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, quem produziu pelo talento que aquele Senhor tinha dado para eles. E logo em seguida, também, esse capítulo termina com um texto que fala sobre o julgamento das nações, onde está também separando as ovelhas dos bodes, ovelhas de um lado e bode do outro. Então, esse capítulo todo é uma classificação de quem faz o que deveria fazer, e já trazendo a aplicação para nós, quem faz o que deveria fazer é o Senhor, e quem não faz o que deveria fazer é o Senhor. Né? Nos vários aspectos, ele quer chegar no final e dizer isso. Na realidade, esse texto fala sobre produzir para o Senhor, produzir frutos ao Senhor, mesmo com o pouco que Ele nos dá. Porque nós vemos lá no Evangelho de João, diz que Ele é a videira verdadeira, quem está ligado nele dá muito fruto, não é pouco, muito fruto. Então, é por isso que diz assim, que a Bíblia diz que nesse servo bom e fiel, Jesus está usando essa ilustração. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que dizendo em relação a tudo aquilo que se refere quando nós fazemos o mínimo que devemos fazer ao Senhor e sobre o nosso ganho na vida aqui e na eternidade. Por que o Senhor, mesmo com pouco que nós demos, podemos fazer muito? Primeiro, que Deus não vai requerer de nós nada que não nos capacitou. Isso é uma coisa que foi muito claro para mim, me esclareceu muita coisa. Um dia eu estava assim, muito tenso, estava preocupado com o que faço daqui, o que faço dali, e perguntei a um pastor amigo, ele falou assim, Ironi, Deus nunca vai requerer de você nada que Ele não te capacitou, que você não tenha condição. Então, aquilo que você faz melhor, comece a fazer.
Aquilo que você se sente bem fazendo, comece a fazer, mas comece a fazer, né? Então, isso aqui foi fruto de uma palavra, de uma orientação dessa, de começar a fazer, sabe? Apesar que eu estou melhorando, mas eu consigo fazer, ensinar de uma maneira boa, mas ainda nós vamos melhorar ainda mais, para fazer melhor. Então, você já aplicando para a sua vida, que às vezes fica lá, o que que eu vou fazer, que eu faço, que eu não faço, faça aquilo que o seu coração te faz bem. Olha, isso aqui eu me sinto bem. Claro que tem horas que a gente tem que fazer coisas que não é o que a gente quer, né? Mas com certeza, se Deus lançar desafios diferentes, Ele vai te capacitar, vai te dar força, vai te dar condição, vai te dar conhecimento, vai te dar recurso, vai dar tudo isso, né? Nesse caso da parábola dos talentos, o senhor, aquele senhor, ele entregou os talentos e viajou. E quando ele voltou, o que ele requereu deles? Só frutos em relação a quanto ele tinha dado. E Jesus está dizendo: eu vou requerer de vocês só que nós demos, só que o Pai der para vocês, só para a capacitação que vocês tiverem, só para as oportunidades, para a condição que você tem. Jamais Deus vai cobrar de você ou de nós algo que nós não tínhamos condição de fazer. Ah, mas pela fé. Não, nós estamos falando da tua individualidade. A fé, ela entra um pouquinho mais para frente aqui, mas por enquanto, na parte básica de que nós estamos falando, Deus nunca vai requerer de nós algo que Ele não nos capacitou. E muito pelo contrário, Deus usa os dons naturais que você tem também para fazer as coisas. Tanto na igreja, como no dia a dia do culto. Por exemplo, não adianta eu querer cantar. Se Deus não me deu esse dom, eu tentei muito tempo tocar violão, também não é meu dom. Eu consigo até tocar, até me viro, mas não faço com a excelência. Mas de repente eu descobri que eu consigo ensinar, que eu consigo ler um texto e entender ele, pesquisar e trazer alguma coisa relevante, né? E creio que é relevante porque nós temos aqui no mínimo umas 15 casas diferentes aqui que estão vendo isso, né? Então é sinal que Deus está abrindo portas e Deus está fazendo da gente, usando algo que Ele me capacitou para que eu possa ir aperfeiçoando dia a dia e fazendo melhor para servir a Ele. Então, Ele nunca não me pediu nada, Deus não me exigiu que eu cantasse aqui. E nem eu fui ousado, disse, não quero cantar, estragar a noite de vocês. Mas Deus quer que nós façamos algo que nós sejamos minimamente capazes de fazer. Tá certo? Claro que às vezes tem pessoas que frequentam a igreja pequena, tem que fazer tudo, tal. Então, cada um faz conforme pode, conforme o seu esforço, mas Deus também reconhece isso. Nós estamos falando em linhas gerais. O grande projeto de Deus para nossas vidas tem a ver com aquilo que Deus nos capacitou, né? E aí eu começo perguntando para você, para nós começarmos a refletir, se você que está aí, né? Se você tem noção ou consciência do que o Senhor te capacitou e te deu como talento. O que que você acha que faz bem feito, que sabe que se você fizer um pouquinho de esforço, melhora? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que que Deus te deu que você se sente mais tranquilo de fazer? Qual foi sua capacidade? Tem gente que Deus deu um dom imenso para ela de vai lá na cozinha da igreja e faz coisas maravilhosas e trabalha, e se dedica e é feliz com isso, tal. E de lá da cozinha produz coisa, alimenta pessoas, vende, faz receita para missão e faz. Deus, se é isso, dedique-se a isso com coração, com a força que você tem, né? E assim por diante. E, e é nessas coisas que Deus te capacitou, que Ele quer te tornar abundante. É nesse pouquinho que você acha que tem, né, que Ele quer te colocar no muito. É esse pouquinho que às vezes você acha que não está fazendo nada, mas está fazendo com o teu esforço, com as forças que você tem, é que Deus vai usar para deixar você no muito. E esse muito às vezes não é aqui na terra, esse muito é lá no céu mesmo. Porque lá tudo é muito para nós. Mas é isso que Deus quer fazer. Então, quando nós nos conscientizamos do qual que é esse pouco que nós temos, e sabemos que desse pouco nós podemos entregar a Deus com integridade, com vontade, com esforço, né? É onde nós podemos fazer.
é onde nós podemos dar o nosso primeiro passo. Porque às vezes nós achamos, queremos fazer para Deus uma coisa absurdamente grande, e que nós nem somos capacitados para isso, e acabamos não fazendo nada. O nada, sim, é terrível. O nada é enterrar. O nada é ter a oportunidade de servir a Deus com o melhor que nós temos e enterrar isso e não fazer nada. Isso aí sim, aí nós vamos dizer, você vai lá para um lugar que você não vai gostar, não, mas você não deu nada, eu te entreguei, você não fez nada. Então é isso que nós temos. Primeiro olhar agora, antes de nós começarmos aqui, né, o que nós vamos falar, como que funciona esse princípio, eu queria que você tivesse um minuto de reflexão. O que você encontra dentro de você que é útil para o reino de Deus, para o projeto de Deus, para o propósito do Senhor, e que você pode pegar esse pouquinho e entregar ao Senhor com vontade, com dedicação, e receber dele e falar: agora sim, é disso que eu quero se tornar muito. É isso que eu quero que o Senhor torne abundante na minha vida. Mas eu começo do pouquinho. Às vezes nós queremos fazer coisas extraordinárias, absurdamente grandes. Não adianta eu querer falar para 1.000 pessoas online aqui, se eu não começar fazendo aqui para as 5 que eu comecei, para as 7, 8 que eu comecei. Não. Vamos começar a fazer bem feito, dedicar, estudar, vamos colocar plataforma, vamos fazer material, vamos ajudar. E aí, um dia pode chegar a 1.000? Pode. Mas eu vou começar do pouquinho. É isso que Deus nos capacitou. Eu queria que você olhasse para você, para a sua vida agora, e oferecer ao Senhor esse pouquinho para o Senhor. Eu quero desenvolver esse pouquinho que tem em mim. Esse pouquinho que é um talento de você. Às vezes você canta, às vezes você não sabe nada. Fala, Senhor, eu quero encontrar esse pouquinho. Eu quero que o Espírito Santo revele dentro de mim esse pedacinho, essa semente que até agora eu não encontrei para servir o teu propósito. Tá certo? Então, vamos seguir lá. A fidelidade no pouco e o alcance do muito sempre precisa começar pelo pouco. Deus nos convoca a usar esse princípio. Esse é um princípio. A fidelidade no pouco, Deus te coloca no muito. É um princípio que está incluso na parábola que Jesus quis nos transmitir. Então, nós vamos ver algumas formas de como ver, mas eu queria que você olhasse, às vezes, mais de uma forma, mais de uma coisa que a gente pode fazer. Pouco, começar no pouco. Ou você já está no pouco, ou você já teve, com certeza tem pessoas aqui que já começou no pouco e já cresceu, né? Nós temos pessoas aqui com histórias grandiosas para compartilhar, se pudesse aqui, né? Então, gente que já teve essa experiência, eu comecei no pouco, que não sabia nem cantar um hino, mas de repente estava dirigindo uma igreja. Temos pessoas aqui com isso. Eu não sabia nem ler direito a Bíblia, né? Em pouco tempo eu estava dando aula na escola dominical. Então, é isso que é importante a gente enxergar. Não só quem já era, mas quem pode ser assim, quem pode caminhar nessa direção. E é para isso que o Senhor está nos despertando. Então, essa palavra, a palavra de despertamento para esses dias atuais. Até sair um pouco da temática que nós vinha vindo, porque Deus me colocou. Precisa despertar esse povo, porque eles receberam os talentos e precisam aplicar isso naquilo que eles foram chamados. Ah, mas eu não fui chamado. Não. Deus te chamou para alguma coisa. Pode saber com certeza. Pode saber com certeza. Você tem um chamado na sua vida. Então, nós vamos ver alguma forma, né? De como você desenvolver esses talentos, para que o pouquinho, para que chegar no muito. E antes da gente fazer esses pontos, é muito interessante e importante que você entenda que esse começo é sempre difícil. Eu comparo esse começo a uma criança para começar a caminhar. Dá poucos passos, cai, é um tombo, desanima, chora, caminha mais um pouco, mas daqui a pouco está andando sem dificuldade e com tranquilidade. Então, qualquer coisa que for fazer, precisa começar. Ou, você quer saber também, é como andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta sabe a dificuldade que é nos primeiros tombos que você leva, a dificuldade, mas é começando, é insistindo, é persistindo e dizendo ao Senhor, é isso que eu me sinto bem, é isso que eu quero fazer, me ajuda, me dirige, me dirige. Aí você vai, quando você vê, você está andando de bicicleta, está caminhando e está desenvolvendo esse talento que Deus colocou aí para você.
tá bom? Então, vamos começar o seguinte. Então, como é que nós podemos explicar aqui algumas coisas que eu coloquei aqui, que você pode começar do pouquinho e seguir crescendo. Primeira coisa que eu coloquei que foi o conhecimento. Todas as coisas que nós vamos fazer para o Senhor precisam de conhecimento. Se você vai fazer... Por quê? Porque nós precisamos fazer o melhor. Gente, eu cansei de cobrar pessoas que lá fora ele é um profissional excelente e quando vai fazer as coisas para Deus serve de qualquer jeito. Tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser feito por excelência, né? Nós temos que fazer por excelência. Não adianta a gente falar, porque não é que tem problema. Quer dizer, lá fora ele faz um outdoor, ele faz um banner bonito, faz uma coisa linda, mas aí quando vai para a igreja, a cartolina tá bom, né? Não é isso. É fazer com excelência. Então, em qualquer área, você quer ensinar, você quer aprender, você quer fazer algo, faça o melhor, né? E antes de eu chegar aqui e fazer isso, eu tive que investir em conhecimentos além do que é conhecer a Bíblia, né? Eu tive que fazer vários cursos, por exemplo, de usar audiovisual, nós vamos começar a usar em seguida, né? Como é que você ordena, como é que você faz um PowerPoint, que é a ferramenta que a gente usa para ensinar, como é que a gente se posta, como é que você desenvolve um conteúdo, como é que você aborda, como é que você faz um esboço, como é que eu faço para não estourar o horário, como é que eu faço todas as coisas, tudo tem um método para fazer. Mas você começa fazendo, não, erra de começo. Não tem problema, você não pode errar o outro dia de novo na mesma coisa, né? Então, conhecimento, tipo, você começa a estudar, você quer aprender coisa da Bíblia, começa a estudar um tema, um versículo, um capítulo. E eu falo estudar, meu querido, não é somente ler. As pessoas acham que estudar a Bíblia é você pegar o versículo. Não, a Bíblia, você abre ela aqui, abre o computador do lado, o celular, fica olhando esse aqui, vai lá ver um vídeo, ler a Bíblia, ver um vídeo sobre o assunto, ver uma pessoa que tem uma dúvida, pergunta para alguém. Sempre tem alguém que vocês... hoje mesmo eu recebi lá uma pessoa que está lendo Apocalipse, e ela me disse assim, me ajuda aqui a entender. Eu falei, não vou te ajudar, porque eu não cheguei ali ainda. Apocalipse. Então, eu falei para as pessoas que, já falei várias vezes, que quando a gente fala escatologia de Apocalipse, depende de um estudo muito profundo, para você ser, e a pessoa faz as perguntas assim, que quer saber um detalhe de uma coisa, e eu não fico aventurando. Né? Eu prefiro dizer, eu não sei sobre isso. Eu disse, eu não sei sobre isso. Posso te ajudar, posso te indicar alguém que saiba, mas não sei sobre isso. Então, é importante que as pessoas tenham alguém que se você perguntar, né? Então, quando você fala aprender, da mesma forma, falando de Bíblia, tô falando de, você quer ensinar, você quer fazer uma live, você quer fazer, o que você quer fazer? Vai buscar, né? Vai no YouTube, aprende, é isso que Deus quer. Comece fazendo o mínimo e vai crescendo. Aí que ele está dizendo assim, aí ele vai te colocar no muito. Onde que é o muito? Esse muito aqui na Terra, ele é uma escadinha, né? Não estou falando do muito que se refere diretamente lá no céu, na vida eterna. Estou falando do muito aqui na Terra ainda, né? Essa progressão, essa escadinha, se o primeiro dia você comete 10 erros, no segundo dia 9, no terceiro dia 9 de novo, no quarto dia 8, e por aí vai progredindo, né? Então, o conhecimento, ele vai, depois dos primeiros passos, depois da primeira voltinha da bicicleta, você começa a entender como isso começa a ficar interessante, como isso começa a te despertar para novos horizontes, te dá para comprar um livro novo, para você ouvir mais alguém, para você fazer, e daí quando você olha assim, você assiste o que você falou, você fala assim, poxa, você assiste o primeiro que você fez, depois os outros, você vê, que coisa diferente, que coisa interessante, né? É isso que Deus quer de nós, que você comece. Tem muita gente que começou e parou. Ele quer que você recomece. Eu vou repetir, para que você escute, que chegou aqui hoje cheio de dúvidas. Ele quer que você recomece. Por que você parou? Você está descobrindo porque as coisas não andam na sua vida? Porque você parou. O talentinho está enterrado, cobertinho lá. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Não para. O Senhor te capacitou para você fazer muito mais do que está fazendo hoje. Prosseguimos.
O segundo item é a prática da fé. Gente, quando a gente fala fé, a fé é um contexto tão profundo que às vezes nós falamos bastante sobre a fé, então eu posso falar, quem não viu que tem os vídeos aí no canal que nós falamos sobre a fé e crença, mas a fé é algo muito irracional para o ser humano, então a prática dela às vezes nos leva a desafios tremendos, e quando a gente vê essa prática, nós precisamos nos desafiar, porque muitas vezes a gente já sentiu desafiado por Deus e não fez, não deu o passo. Eu costumo dizer qual que é a melhor maneira de saber se é fé. Se, se você precisa dar um passo e não tem chão na tua frente, mas você tem certeza que a mão de Deus está embaixo do seu pé para segurar. Isso é passo de fé. E quantas vezes nós somos chamados a dar um passo de fé, a gente não dá. Por quê? Porque a gente quer dar um passo muito grande. Às vezes Deus nos chama para uma missão, mas a gente não deu o passo até a casa do vizinho, ou até um amigo no colégio, até um amigo de trabalho. Então, esse passo primeiro começa, assim, às vezes, no estender a mão do lado, né? Às vezes, quando a gente precisa dar um passo de fazer algo extraordinário na vida de alguém, às vezes mesmo com ajuda de alguma forma, precisa abrir mão de alguma coisa na nossa vida, se você não se sente confortável em abrir mão de uma coisa grande, comece, às vezes, uma pequena coisa, dá o primeiro passo. É esse pouquinho que você começa que você vai caminhar para o muito. Tem muitas pessoas que quer dar um passo extraordinário, mas nunca vai dar ele porque não deu o passinho pequeno, não tem essa caminhada, não tem, você não vai aprender a andar de bicicleta lendo um livro. Você tem que começar a dar o primeiro volta. Uma criança não começa a caminhar vendo vídeo no YouTube, ela começa a caminhar caminhando. Então, o primeiro passinho, está lá o pai segurando, e eu quero profetizar na sua vida qualquer passo de fé que você for dar e não tiver segurança, o pai vai estar segurando seus braços, para que você não caia no chão. Se cair, te levanta. Mas ele vai te soltar você para dar o primeiro passo. Passo de fé depende de começar do primeiro. Não adianta queremos dar sempre os passos extraordinários, maravilhosos, né? A outra coisa que eu coloquei é autoridade em Deus. Gente, eu li uma história assim maravilhosa, né? Que está no livro do pastor Paul Yun-Cho, né? A Quarta Dimensão, exatamente no livro A Quarta Dimensão. Ele diz assim que ele via as pessoas, um paralítico na frente dele, ele sentia que Deus tinha, que ele tinha autoridade para mandar a pessoa andar, mas tinha coragem de medo de passar vergonha. De chegar lá, mandar a pessoa andar, a pessoa cair, e a cadeira não é, e ele tinha todo esse medo. Aí ele foi orar e clamar a Deus. O que ele faz? Deus fala assim, começa orando para quem tem dor de cabeça. E ele começou a fazer isso, dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor outra, uma situação outra, e foi progredindo até o dia que ele estendeu a mão sobre o paralítico, ele deixou a cadeira e saiu andando. Mas ele precisou começar do pouco. Ele precisou dar o primeiro passinho. E é isso que eu queria que você aprendesse hoje. Não só aprendesse, mas que se desafiasse. Seja por mais simples que for, comece a pensar em dar um primeiro passo. Ficar parado, talentinho enterrado, não vai dar certo. Quem deixou o talento enterrado nesse texto, está escrito lá, não deu certo para ele, deu ruim para ele, como fala a moçada hoje. Então, você começa, não, dificilmente você vai começar de algo extraordinário. Mas você vai lá, você ora com dor de cabeça sarado. Aí você vai começar a ter mais oração, mais comunhão com Deus, e a autoridade Deus vai vindo sobre você. Né? E quando você vê, aí você dá aquele passo que você nem mesmo você crê, porque isso é fé, isso é autoridade, isso é relacionamento, isso é maturidade em Deus, isso é segurança. Então, quando o pastor Cho conta a história de que quando ele orou pelas pessoas e os paralíticos começaram a andar, se tornou uma coisa simples. Ele tinha confiança na autoridade, ele experimentou a autoridade que Deus deu a ele naquela condição de impor as mãos sobre uma pessoa paralítica e sair andando.
Na outra área que você pode começar do pouco, é sobre o relacionamento com Deus. E no relacionamento com Deus, eu vou pegar três pontos, nós já falamos na semana passada, que eu passei mais rapidamente. Mas o relacionamento com Deus é tudo para uma vida cristã. Às vezes a gente está retido num meio tão religioso que a gente se relaciona com a igreja. Se relaciona com as igrejas, com os irmãos, mas com Deus não. Não ao ponto que precisava. Não ao ponto necessário. E nós falamos, estão lembrados, quem estava aí na semana passada, que o primeiro ponto falando da oração aliás, o primeiro ponto que falamos foi a oração. Das três formas mais profundas de relacionamento com Deus, que é a oração, a adoração e a comunhão. A oração, se você hoje não ora nada e quiser começar virando a noite orando, provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Se você quiser começar orando 1 hora, de repente você não vai aguentar. Mas se você não ora quase nada, não estou falando, olha, estou tirando aqui aquela prática religiosa da orar por refeição, orar na viagem, na saída da viagem, na volta da viagem, orar para dormir, para levantar. Isso aí é religioso, é bom, mas é uma rotina religiosa, né? Estou falando de orar naquele momento que você vai parar, você vai ter aquele tempo. E aí eu digo para você, comece 2 minutos, 5, mas aquele 2 minutos, 5, você faz uma oferta a Deus aquele tempo. Às vezes, se parar no meio do teu dia, ir num canto e falar com Deus. Ou levantar, acordar na madrugada, com todo esse frio, às vezes que tá, que vocês estão vendo aqui em Curitiba, tá frio, e você se ajoelha na beira da tua cama e bate um papo com Deus. De coração aberto. Você acorda para 2 minutos, quando você vê, passou 10. E aí, você vai progredindo, você vai crescendo nesse relacionamento na oração, e você vai descobrir, daqui a pouco você descobre que ficar falando e pedindo não adianta nada, não é tão bom quando você ficar quietinho na presença dele, como se estivesse deitado no colo do Pai, tendo o carinho dele sobre você e se relacionando. Deus, ele é de relacionamento. Quando ele colocou o casal no Éden, né, nem o pecado impediu de Deus ir lá. Deus ia todos os dias lá ver como é que você está, Adão. O que aconteceu com você? Mesmo depois do pecado. Ele falou, o que aconteceu? Deus é um Deus de relacionamento desde o princípio. E Ele quer se relacionar conosco de maneira mais profunda. Mas se você não quer mergulhar nisso, não pode mergulhar, ou de repente se mergulha, você não vai manter isso, comece devagarinho. Ele quer um pouquinho. Mas aquele pouquinho que você começa a ter sede de crescer. Daqui a pouco você está orando 1 hora, está orando meia hora, está orando mais. E você vê que diferença que é. Faça o pouco que você não faz. Saia dessa rotina da oração religiosa. Passe a fazer oração de relacionamento. Então, se desafie. Põe um alerta no celular. Hora de orar. Está no seu trabalho, você para, fala, vou parar e vou orar agora. Levanta, você trabalha num lugar que você não está em casa na pandemia, vai lá no banheiro, no lugar, vai caminhar no fundo, sei lá, se você não tem essa liberdade, para um segundo e fala assim, olha, aqui só dá para falar 10 segundos, né, com o Senhor, mas eu vou ter esse tempo, né? E não vá lá pedir as coisas, faça outra proposta nessa oração, não fica pedindo para Ele. Use esse tempo para se relacionar, para dizer que ele é maravilhoso, que você depende dele, que você fica pedindo, mas nunca teve um relacionamento, né? Um carinho, que você quer se tornar mais maduro, quer crescer. Fala, Senhor, eu quero sair do pouquinho e pro muito. Me ajuda, Senhor, eu quero isso. Isso dá para pedir, né? Outro tema do relacionamento com Deus é a adoração. Gente, aprenda sobre adoração, um tema que vale a pena você aprender. Deixe de achar que cantar umas musiquinhas para Deus durante o dia que está lá, você está adorando a Deus. Não estou dizendo que não, mas será que isso é suficiente? Tem gente que vai lá cantar as músicas nada a ver na igreja, em algum lugar, e acha que está adorando. Está nada, você está cantando, pode estar até louvando, mas é coisa diferente. Adoração
É quando você exalta a Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos, pela sua grandeza, pelo seu amor, pela sua fidelidade. Quando você exalta Ele pelo que Ele é, porque Ele é um Deus maravilhoso, grande, poderoso, santo, onipotente, onipresente. Isso é adorar a Deus. Então, se a música você canta não diz essas palavras a Ele, está dizendo, está cantando para você, canta lá, mas está exaltando o homem, buscando coisas para si, buscando motivação. Não. Digo que é ruim, mas quando você começa a cantar a música de adoração, você vai ver. Adoração a Deus invoca a presença dEle. Adoração a Deus invoca as presenças dEle lá na sua cozinha, na sua casa, no seu trabalho. É muito diferente. E você vai ver como a diferença, às vezes, está nessa comunhão com Deus e quando você vai ver que isso muda muito na sua vida e as lágrimas, de repente, as pessoas vão ver o que aconteceu. Falei, não. Estava num relacionamento estou num relacionamento sério, né? Vai postar no seu Facebook em relacionamento sério com Deus. Nesse Facebook do céu, nós precisamos postar isso. E o terceiro item aqui, né, da comunhão com Deus da relacionamento com Deus é a comunhão. Comunhão com Deus se dá através de duas formas. Nós falamos que é a comunhão horizontal, né, com os irmãos, com os filhos de Deus, e a comunhão vertical, que é direto com Ele. Então, à medida que você começa a se relacionar adorando, você vai começar a ficar muito mais íntimo. A comunhão, que é algo íntimo, é algo que você não precisa fazer cerimônia para chegar até Ele. Você tem comunhão. Você não precisa pegar e fazer uma descagem, né? Uma cerimônia de se ajoelhar, de fazer de madrugada. Não estou dizendo que uma coisa elimina a outra, mas se você precisar falar com Deus, está dirigindo teu carro, de repente aquela comunhão vem, né? Eu estou viajando toda semana daqui para Pucarana, vou e volto, e tem momentos que eu vou ouvindo uma mensagem, tem momentos que eu vejo assim que parece que o céu entra no carro, né? É tão glorioso isso, mas começa aos poucos. Começa aos poucos. Outro item que é muito importante você entender, e isso nós vamos fazer um estudo logo em seguida, que é relacionamento com o Espírito Santo. Gente, eu até postei nas minhas redes sociais, e tem um pastor que quis me ensinar o beabá ali, né? Eu falei assim que o Espírito Santo precisa ser apresentado novamente aos pentecostais. Gente, nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo. Me parece que a gente esqueceu, porque a gente precisa deixar de achar, por exemplo, quem é pentecostal, achar que o Espírito Santo é só um barulho, um movimento. Não. O Espírito Santo é a revelação de Deus na sua vida, na minha vida, diariamente. É uma voz de Deus que habita em nós. E nós, digamos, habita em todos aqueles que conhecem a Cristo. Depois que nós conhecemos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. O novo nascimento traz ele habitar em nós. E quem tem o Espírito Santo habitando em si e não aproveita isso, está cometendo coisa absurda. Você imagina? Se a gente tem algo espetacular habitando dentro de nós, como o Espírito Santo, a gente vive apanhando da vida, dando passo errado. Não aprendemos a ouvir Ele. Não aprendemos a ouvir a nossa fé. Não aprendemos a se livrar dos pecados. Não conseguimos nos livrar das nossas... Não conseguimos pedir perdão. Eu vou confessar para vocês. Depois que comecei a fazer isso essa semana passada, eu comecei a ficar muito incomodado com duas situações do passado, com ex-empregados meus que saíram da empresa, não estava muito legal, ficou muito legal, tal. E um deles eu consegui contatar e falei com ele, disse assim, não, Eloni, que isso, tá tudo certo. Eu falei, não, não tá bom com você, não tá bom comigo. Eu tinha que te pedir perdão. Falou, mas não tem porquê. Eu falei, tinha para mim. Agora, se você me perdoa, eu falei, não, te perdoo, mas se você me perdoa, tá tranquilo, mas o Espírito Santo tá me incomodando. Fala, não deixe essas coisas aí para trás para o inimigo ficar te cobrando depois. Fala, não, isso aqui já pedi perdão, já foi embora. Tirei uma farda das minhas costas.
Então, às vezes, a gente deixa, e quem nos faz se livrar disso? Quem nos convence disso? É o Espírito Santo, ele habita em nós. E hoje, se nós não começarmos, de onde começa? Do pequeno passo. Talvez você vai começar e o Espírito Santo vai te mostrar coisas tão sutis, mas só basta entender e falar, poxa, isso como já ensinamos na semana passada, isso de maneira natural eu não ia lembrar, não. Por que está me lembrando? Você acorda no meio da noite assim com uma lembrança de algo que você tem que corrigir em você. Com certeza não é o diabo. É o Espírito Santo. Você fala, opa, o meu pouquinho está aqui. Peguei um pouquinho, eu tenho que aproveitar. Agora, se você não souber entender esse pouquinho, você não vai entender a coisa maior. A revelação maior de Deus. Você não vai conseguir captar. Mas quando o Espírito Santo te fala aquele detalhezinho, primeiro, você captou, entendeu, aprendeu, tomou posição, ele vai te revelar coisas maiores. Vai te revelar coisas maiores. E aí, depois de aprender isso, as coisas serão outras. Você vai começar a caminhar sob a liderança do Espírito Santo. Eu só queria dizer, deixa ele governar a sua vida daí. Você vai ver o que é relacionamento com Deus. Tudo isso que nós falamos antes disso. Muda tudo de porte, muda tudo de tamanho. A tua vida muda de sentido. Mas também eu queria, assim, para não decepcionar todos vocês daquilo que... Para não decepcionar você, vou dizer que isso também vale para a área financeira. Também vale para a nossa vida financeira. E aí vou dizer uma coisa que eu tenho estudado e aprendido muito. Vocês não fazem ideia do valor que é você amar o próximo e honrar e fazer justiça com ele. Você não faz ideia. A gente não conhece a Bíblia nesse sentido, né? Não conhece. É muito profundo, é muito bacana, é muito legal isso. Porque quando a gente começa a praticar a generosidade com os nossos irmãos, gente, nós somos muito ensinados a dar para a igreja. A no mal dar uma cesta básica lá, qualquer coisa disso. Não estou dizendo que estou contra isso. Mas isso é uma parte. O que Deus quer em nós, nesse quesito, quer o muito. Comece a fazer o pouco pelos filhos dele que estão passando necessidade. Pelos filhos dele que estão precisando. Nesse momento de angústia, que muita gente perdeu o emprego, muita gente está em dificuldade. Comece a fazer um pouco. Se a tua igreja não pode fazer, não fique naquela cesta básica. Dê a cesta básica na igreja, mas faça. Vai visitar, às vezes a pessoa está precisando de um remédio, está precisando de outra coisa lá, está com aluguel atrasado, conta de luz, está sem gás. Será que nós podemos fazer mais? Demonstre esse amor de Deus que há em você no pequeno gesto. Você não consegue pagar uma conta de luz de R$ 100? Vá lá e ajude, cotize, se movimente mais irmãos, pegue 10 de cada um, vai lá e paga. Mas se comprometa com o teu irmão. Se comprometa, vamos fazer diferente. Você não pode dar 10 de 5, né? Conforme a sua possibilidade, mas faça. Como você quer no muito, se hoje já sonega o pouco. Porque, pensa bem, Deus é um pai amoroso. Como ele vai... Imagina se alguém faz algo de bom para o teu filho, como você fica feliz com ele? Você imagina Deus, como ele olhando para você, você compadecido, você tomando atitude, fazendo algo relevante, algo importante, por um filho dele que está necessitado, socorrendo. Porque no patamar de Deus enxergar nós, nenhum filho dele passa fome, porque Deus dá alimento para todos. Mas às vezes o pão nosso de cada dia, de alguém, está na nossa mesa. E quer sair do pouco, ir para o muito, comece fazendo esse pouquinho. É isso que Deus nos desafia, né? E aí o Espírito Santo vai te desafiar, vai te mostrar. Eu vou contar para vocês um acontecido comigo. Um dia, eu estava em minha casa e de repente veio aquele negócio assim, ó, tão forte em mim. Deposita, vou falar até o valor, R$ 1.500 na conta do fulano.
Falei, coisa maluca. E eu sem dinheiro. Eu tinha, acho que tinha, sei lá se eu tinha R$ 1.500 na conta, eu tinha do limite, não sei. Ele falou, de novo, senhor, mas deposita na conta dele R$ 1.500. E eu fui, e nessa história ele é um pastor, e eu falei, não, povo, não vou ficar na dúvida disso. Chamei minha esposa, que é quem cuida da finanças aqui em casa, falei, amor, você tem a conta do pastor fulano? Eu tenho. É uma pessoa aqui de Curitiba. Eu tenho ainda. Eu tinha feito um serviço para mim, não outra coisa. Falei, então deposita para ele R$ 1.500. A minha esposa, nós somos assim. A gente é maluco. Nessa questão de fé, a gente é maluco junto. É uma companheira que Deus me deu, que a gente, mesmo se nós estamos sem dinheiro, fala, não, é desse, quando nós estamos sem dinheiro, que é fé. O que você dá o que está sobrando é fácil. Quando nós estávamos sem dinheiro. E qual foi minha surpresa? Daqui a pouco ele me chama no WhatsApp, perguntando quem te deu o valor que eu estava precisando? Quem te deu o valor que eu acabei de orar por ele? Eu falei, o mesmo que provê na minha conta esse dinheiro. É o mesmo, Deus. Eu não preciso contar para vocês quantas bênçãos na área financeira Deus tem me dado. Não porque eu mereço por nada, mas às vezes a gente tem que ser meio maluco nessas horas. Ter coragem de ousar diante de Deus. Agora, se imagina Deus que é dono de tudo, pede algo, nós entendemos e nós não fazemos. Aí as pessoas falam, não, pastor, mas você conta os seus valores são muito altos. Às vezes para você, Deus pode falar de R$ 10, de R$ 1, não interessa. Às vezes a pessoa que está no teu lado ali, Deus manda que a pessoa está no sinal. A gente só sabe da moedinha. Mas vai usar o problema dele. Eu sempre olho a pessoa pedindo um sinal. E eu lembro que pode ter Jesus em pessoa vindo ali para ver se eu estou com o coração dele, ou nas moedinhas que está no carro, ou nas notas que está na carteira. É esse nível de relacionamento que nós queremos. Que o Senhor pede, comece no pouco, que eu vou te colocar no muito, em qualquer área que você quiser. Eu fiz algumas áreas aqui, mas ele está dizendo, comece no pouco, que eu te coloco no muito. Mas precisa você começar. Prossiga do pouco para o muito. É ele que vai fazer. É ele que vai mudar. E assim, você vê nesse mesmo capítulo, quando a gente fala de generosidade, o verso 40 diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade eu os afirmo que sempre que eu fizesse a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É como o Senhor dizendo para nós: toda vez que você dá a um desses que está necessitado, você está dando a Deus. Está fazendo a Deus. Está provando o amor, porque nós falamos semana passada que Deus habita em cada um de nós, inclusive naquela pessoa que está pedindo na rua, que está passando necessidade. E quando nós fazemos algo de nós, para eles, nós falamos ter uma comunhão com ele, porque o Espírito que está nele, o Espírito humano nele veio de Deus assim como nós. E que nós fazendo isso, a generosidade toca no seu coração para que ele conheça Jesus através de nós. Mas saiba que às vezes é Jesus que está lá. E é muito importante que façamos algo com aquilo que Deus nos dá, mesmo com pouco. Não estou falando aqui de quantidade. Eu dei um exemplo de valor aqui, mas nem precisava. Eu precisei, falei de valor porque para você saber que Deus manda o valor. E Deus te desafia a quebrar as nossas continhas tudo certinho. Deus quer bagunçar, às vezes vai se bagunçar para ver se tem fé. Porque viver com um orçamento fechadinho assim, sempre é ótimo, maravilha, parabéns. Mas se você não der a oportunidade de Deus bagunçar seu orçamento nenhuma vez, talvez você vai viver a vida toda, né, fazendo essas continhas e pensando em gastar R$ 10 se pode ou não pode. Às vezes você precisa deixar Deus bagunçar
esse controle. Às vezes. Mas quando ele tira, Deus nunca deixa buraco quando ele tira, quando você faz tocada pelo Espírito Santo. Eu te desafio a você a ser ousado. Porque o verso 29 desse capítulo diz assim: porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, a Bíblia nos ensina: começa a ser fiel no pouco. Você conhecerá o muito de Deus em todas as áreas da sua vida. Fiel no pouco. Se coloque diante de um desafio de ouvir Deus a te chamar, seja financeiro, seja na fé, seja no conhecimento, no relacionamento, na oração. Eu quero encerrar aqui contando mais uma experiência que eu vi um pastor numa pregação contar. Ele dizia, tinha uma pessoa que chegou para ele e falava assim: acho que o Espírito Santo não fala comigo. Acho que Deus não fala comigo. Acho que dentro do mundo espiritual eu sou surdo. E o pastor falou: mas como assim? Não, porque Deus fala com tanta gente, mas comigo não fala. E quando eu estava conversando assim, o Espírito Santo veio, usou o pastor numa revelação, disse assim: então me fala por que há quanto tempo você acorda às 3 horas da manhã para orar? Aliás, você acorda 3 horas da manhã. Diz que a pessoa levou um susto e disse assim: como é que você sabe? Não, me explica, você é fácil, você acorda, porque não, eu não acordo por nada, mas uns tempos para cá, todo dia, 3 horas em ponto, não é 2h59, não é 3h01, é 3 horas eu acordo. E daí? O que ele fala? O que você faz? Ah, pastor, dá vontade de orar, mas eu viro para o lado e durmo. Se é hora de orar? O pastor falou: então o teu problema não é surdez. O teu problema é outro, que eu não vou repetir a palavra que ele falou. Mas eu quero dizer para você, certamente, esta palavra de hoje é Deus falando para muitos de nós. Comece no pouco. Faça um pouquinho. Mas sinta Deus te encaminhar e te levar rapidamente para o muito. Porque é desse muito que ele precisa para mudar a vida de muita gente, inclusive a sua. Que Deus te abençoe. E nós voltamos semana que vem, se Deus quiser.